Corinthians vence o Boca Juniors e é o novo líder do Grupo E da Libertadores. E essa vitória foi uma vitória do novo Corinthians ou do Corinthians de 2012? Foi eficiente esse time. Destaques para João Vitor e Maicon, os melhores da vitória alvinegra. Coringão fez mais falta, mas também teve mais vontade. Esses assuntos vão repercutir agora aqui no Esporte News Mundo. Muito boa noite, eu sou Daniel Batista e vou falar sobre a vitória do Corinthians sobre o Boca Juniors por 2-0 na Neoquímica Arena. Vem com a gente. Vamos começar então desse jogo entre Corinthians e Boca Juniors, falando uma análise fria, agora que já está mais calma, a partida já terminou, estamos no dia seguinte pós-vitória do Corinthians, começando pelo ambiente. O ambiente do torcedor corintiano parecia um revide de 2013 contra a equipe do Boca Juniors, que jogou na Neoquímica Arena, o placar terminou 1-1, naquele polêmico jogo que Carlos Amarilha protagonizou lances bizarros a favor do time argentino. E a fiel torcida compareceu em massa, quase 45 mil torcedores, uma renda de quase 5 milhões de reais, empurraram o clube para conquistar essa vitória muito importante dentro de casa. E esse Corinthians contra o Boca, quem olha os números até se assusta um pouco, porque você olha, quem não assistiu o jogo, pega lá, 41% de posse de bola do Corinthians, contra 59% do Boca. Uma finalização a mais do Corinthians do que contra o Boca, 8-7. 17 faltas do Corinthians e 10 do Boca Juniors. Quem gosta de ficar preso aos números, com certeza deve ter pensado que o jogo não foi uma superioridade muito grande do time paulista, mas na verdade foi sim uma superioridade muito grande. E isso começou pela intensidade imposta pela equipe do Corinthians. O time do Boca Juniors, ele simplesmente tinha aquela posse de bola falsa, de um zagueiro tocando pro outro, volta pro goleiro, rifa a bola para frente, o Corinthians recupera, um Corinthians muito vertical, que teve muita liberdade para inversões de jogo, e aí vem os destaques do Corinthians. Esse modelo que o Vitor Pereira implementou do Corinthians ter a posse de bola, parece que vem fazendo alguns jogadores entenderem melhor. E aí cresce o Corinthians com o Raul Gustavo na zaga, ele é canhoto, consegue boas inversões de jogo no lado direito, o Duqueiroz melhorando a saída de jogo dele. O Corinthians conseguiu virar muito bem a bola, e quando virava o jogo, principalmente pelo lado direito, rapidamente o Fagner fazia a jogada ser vertical, ele dominava e já passava para o Watson no corredor, empurrava o Boca Juniors para trás. Isso fazia o meio-campo do Corinthians chegar até o ataque. Foi assim que o Corinthians achou gol. Com 4 minutos de jogo, o Fagner cruza e olha o meio-campo pisando na área, o Maicon de cabeça, fazendo o gol do Corinthians, de cabeça, o volante pisando na área. Torcedor corintiano lembra bem de volantes que faziam isso, Paulinho, Elias, podemos falar até do Jusilei em um determinado momento, e outros jogadores que brilharam com um manto alvinegro. O Maicon fazendo um gol de cabeça, não é tão comum, foi o primeiro gol dele na retomada, e viria o tempo mostrar que no segundo tempo ele conseguiria fazer outro gol. Foi a primeira vez na carreira do Maicon que ele fez 2 gols numa partida. Ele mesmo depois do jogo falou que ia ser um jogo para ele colocar na história, um jogo memorável, não só pela rivalidade contra o Boca Juniors, mas foi a primeira vez que ele tinha feito 2 gols na partida. E esse novo Corinthians teve uma proteção defensiva muito interessante. O Corinthians sofria muito, que o Cássio era muito exigido, a bola chegava toda hora no gol do Corinthians, todo jogo o Corinthians tomava gol. E contra o Boca Juniors, estranhamente, esse time não foi ameaçado. E aí nós podemos destacar a linha defensiva inteira, desde o Fábio Santos ao Fagner, o Raul Gustavo, mas principalmente o João Vitor, o zagueiro que joga pelo lado direito, que foi muito mal contra o Palmeiras no último jogo do Corinthians, mas ele conseguiu se destacar. O João Vitor foi, ao lado do Maicon, sem dúvidas nenhuma, o melhor jogador em campo. Ele não perdeu por baixo, ele não perdeu por cima. Uma fragilidade do jogo do João Vitor exposta contra o Palmeiras é o jogo aéreo. Contra o Boca não falhou. Na verdade, um zagueiro rápido, que inclusive irritou os atacantes argentinos, o experiente Benedetto, poderia até ter sido expulso, já tinha cartão amarelo, dá um carrinho no João Vitor sem bola. O João Vitor poderia até cair para valorizar, mas não, ficou de pé, enfrentou o argentino. É verdade que o Corinthians estava nervoso, tomou muitos cartões amarelos, mas um jogo desse de Libertadores contra o Boca, você precisa sentir a competição, você precisa entender o que é o jogo. É realmente sujar o calção, como dizia o Tite. E aí o João Vitor ao lado do Maicon foram esses jogadores. O Maicon não só pelos 2 gols. Eu lembro antigamente nos jornais, você pegava o jornal e falava assim, vamos ver as notas do jogo. Aí aparecia, fez um gol e nada mais. Não é o caso do Maicon. Ele, além de fazer os únicos 2 gols da partida, ele também foi muito bom na distribuição de passe. Ao lado do Duqueiroz fez uma dupla muito forte no meio campo. O Duqueiroz mostrando que tem sim que ser titular desse time, ou pelo menos jogar ao lado do Maicon. A defesa do Corinthians foi muito consistente. O Boca Juniors ele não conseguiu infiltrar, não conseguiu passar pela linha defensiva dos zagueiros, dos laterais e também dos 2 meio-campistas, o Maicon e o Duqueiroz, que saíam para o jogo. Sem dúvidas nenhuma, então, João Vitor e Maicon
São jogadores para ficar de olho, são jovens, é verdade, mas nesse rodízio que o Vitor Pereira coloca, de repente são jogadores para preservar contra o Fortaleza no domingo, para garantir que eles vão estar 100% no jogo da Colômbia de quarta-feira. A gente não pode deixar de falar do William, que é verdade, não faz tanto gol, mas o que ele cria de dinamismo no ataque, não importa se o jogador marca ele mano a mano, ele consegue arrumar um jeito de escapar. E isso é muito importante para o time do Corinthians. Eu falei aqui dos dois jogadores que foram destaques, então agora é hora de falar da eficiência do Corinthians. O time do Corinthians ele foi preciso, foram 3 chutes no gol e 2 gols marcados. Sabe que time lembra isso? Lembra muito o time do Tite de 2012, que foi campeão da Libertadores. Era uma equipe que sofria poucos gols, mas marcava nos seus adversários. Eu lembro que nessa campanha a equipe tomou 3 gols, um na fase de grupos, no jogo de estreia contra o Tátira, que o Ralf faz um gol no finalzinho do jogo, e depois só vai tomar gols do Santos na semifinal, no jogo da volta, e do Boca Juniors na Bombonera, na partida que o Romarinho marca o gol de empate no final. Um time que sofria pouco defensivamente, mas que competia muito. Todo mundo corria. E aí talvez seja um sinal de alerta até mesmo para o Roger Guedes, que é um ótimo finalizador, que teve uma oportunidade que resultou no rebote, mas 9 jogadores correndo, se matando e o outro andando, talvez o Roger Guedes precisa rever realmente a função dele dentro de jogo. É uma dor de cabeça aí para o Vitor Pereira resolver. O Roger Guedes nitidamente não gosta de ser reserva, mas ele vai precisar correr se ele quiser garantir o espaço dele. No lugar do William vai ser muito difícil com o que o William está jogando. Essa é a minha análise sobre Corinthians e Boca Juniors. Já peço encarecidamente, faz um favor pra gente, deixa um like no vídeo, curta aqui o nosso portal ENM, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Curte esse vídeo, dá uma moral pra gente e a gente se vê em outras análises. Se você, corintiano ou corintiana, quer acompanhar mais notícias do Corinthians, não perde tempo. Aqui embaixo, ó, esportenewsmundo.com.br/Corinthians. Eu e outros setoristas do Corinthians iremos estar falando ou por vídeo ou através dos nossos textos para nos comunicarmos com vocês tudo sobre as notícias diárias do Coringão. A gente se vê nos próximos jogos e por aí. Eu, Daniel Batista, desejo uma ótima noite, uma boa semana para você. Até a próxima.